pessoas, eu sou a Ari e hoje é um especial de Dia dos Namorados. É uma lista barra vamos refletir aí sobre. E o tema é os dois pesos e as duas medidas que a gente usa inconscientemente para considerar um possível casal quando é hétero e quando é homossexual. Antes de começar, eu queria deixar muito claro aqui, porque eu vou fazer uma lista com alguns personagens que seriam possíveis casais na minha cabeça. Eu quero deixar muito claro que eu não estou falando que eles são um casal. 2, eu não estou dizendo que eles deveriam ter sido um casal. Meu ponto aqui é, se essa relação que eles têm fosse entre um homem e uma mulher, teria gente achando que eles eram um possível casal. Minha ideia aqui é só a gente refletir um pouco sobre por que é tão fácil colocar um homem e uma mulher numa cena, falam duas falas, você já fala, ai, que interessante esse casal, enquanto alguns casais, algumas duplas do mesmo gênero, tem uma relação muito boa, tem uma dinâmica muito boa, se preocupa, se importa, tem afeto, e a gente vira e fala, grandes amigos. Então, é mais uma reflexão. Não estou dizendo que nenhum dos personagens é, nem que deveria ser. Alguns eu acho que deveria, mas não estou impondo nada aqui. E vamos começar. Eu tenho algumas considerações para fazer. Para não ficar chato, eu vou fazer essas considerações enquanto eu faço uma lista de personagens, dando os exemplos. E vamos lá, sem palestrinha. O primeiro casal que eu gostaria de falar é de Trono de Vidro, da Sarah J. Maas, que é o Dorian e o Chaol. Eles são muito amigos, se importam muito um com o outro, se protegem muito. Tem coisa em Herdeiro do Fogo que o Chaol só fez por causa do Dorian, coisas que ele não fez nem pela Celaena. Então você fica, ué, eles realmente se importam. Eles têm umas briguinhas de casal. Tem um momento em Herdeiro do Fogo que eles não estão se falando e é muito, tá bom então, sabe? E as pessoas não veem isso como um possível casal. As pessoas shippam muito mais personagens com muito menos interação, com muito menos afeto, com muito menos histórico. O exemplo que eu queria dar é, por exemplo, vamos lá. A Mariazinha, ela está indo para a aula, e aí o Joãozinho, que ele é da mesma sala dela, vê que ela caiu e derrubou os livros dela. Aí o Joãozinho vai lá, ajuda. Aquela cena de filme clássica, né? Ajuda a levantar, ajuda a pegar os livros e aí você já tá assim, ó, lendo. Verdade, não é mesmo? E aí, num outro dia, está o Pedrinho andando na rua, ele não vê um carro vindo, e o Joãozinho vem e se joga na frente do carro pra tirar o Pedrinho e nem aí se ele vai morrer no processo, ele só queria salvar ele. Aí você olha e fala, nossa, que bons amigos. É esse o ponto aqui e é esse o ponto do Chaol com o Dorian. Eles fizeram muito mais um pelo outro do que eles fizeram por outros personagens e passou batido, ficou, nossa, uma amizade. E pode ser uma amizade. Do mesmo jeito que um homem e uma mulher poderia ser uma amizade, mas não é assim que as pessoas veem. Não é assim que a gente enxerga. Botou um homem e uma mulher numa cena, será que isso é um casal? Vamos tentar pensar que não é sempre assim, sabe? Mede. Por que a gente precisa de tanto? Por que a gente precisa que seja tão explícito quando é um casal homossexual, enquanto os héteros não precisam fazer muita coisa pra gente já falar, ai, que casal bonito. O segundo casal também é de Tronos de Vidro. E eu não vou falar sobre representatividade nas coisas da Sarah J. Maas, porque eu pretendo fazer um vídeo analisando a representatividade de bi em algumas obras. E eu já pretendo chutar a costela da Sarah J. Maas nesse vídeo, então não vou me alongar muito aqui. O segundo casal seria a Celaena e a Nehemia. A Nehemia é praticamente a única pessoa que a Celaena confia, que se importa. Elas têm uma relação muito próxima, de confiar tudo uma na outra, de confiar segredos e tudo mais. É a primeira pessoa que a Celaena se aproxima quando ela chega no castelo. Em um momento em Herdeira do Fogo, que a Celaena precisa inventar um nome pra se disfarçar, ela usa o nome que a Nehemia chamava ela.
Então são coisas assim, é muito forte pra ela. Ela tem alguns pontos da relação dela com a Nehemia são fortes no nível que só com o Sam foi tão forte assim. Então, você fala, gente, é uma conexão muito grande que as duas têm. Apenas amigas. E aí, esse é o único casal de duas mulheres que tem nessa lista. E aí eu fiquei pensando, parei e falei, gente, será que eu tenho, assim, essa dificuldade de enxergar? Será que eu vejo mais fácil os casais homossexuais de homens? E aí eu parei e pensei, não é isso. É porque na maioria dos livros, nas histórias e filmes, e enfim, tudo, a relação entre as mulheres é muito rasa. É muito difícil você chegar nesse, nossa, elas realmente se importam, nossa, elas realmente são próximas uma da outra e tudo mais, quando elas não conversam, quando elas não têm profundidade, quando 90%, 90% é forte, mas enfim, quando uma grande parte das vezes, elas, se tem duas mulheres, elas estão competindo, elas estão se odiando, elas estão querendo provar que uma é melhor do que a outra. Então, essa competitividade feminina, essa necessidade de colocar as mulheres brigando pelo protagonista pra ele ser o machão, vai criando intriguinhas que impossibilitam esse tipo de coisa e mostra muito de, nossa, você não consegue desenvolver uma relação nem de amizade, quanto mais de qualquer outra coisa, de uma personagem feminina nos seus livros ou nos seus filmes, ou enfim. Isso é uma coisa assim, como autores, pra gente pensar também por que é mais difícil colocar isso. Por que a gente tem esse costume e essa necessidade de sempre colocar a competição feminina, de colocar uma mulher e 5 homens no grupo, né, de personagens principais. De mulher costumar ser personagem secundária que tá ali só pra se apaixonar pelo protagonista, que não tem profundidade. Então, né, isso aí já mostra, além da questão LGBT aqui, a gente já vai pra um leve machismozinho aí, que talvez um dia eu também faça um vídeo discutindo especificamente ele. O terceiro exemplo, eu vou começar contando uma historinha. Vamos lá. O Geraldo, ele era um aventureiro solitário, ranzinza, gostava de fazer as coisas todo sozinho, do jeito dele. E um dia ele conheceu Jéssica. Jéssica acompanhava ele, era uma menina faladora, gostava de cantar enquanto viajava. De certa forma, eles se completavam com suas diferenças. O Geraldo faria qualquer coisa pra salvar a Jéssica. Inclusive, pelo bem da Jéssica, ele daria a própria vida. Ele chegou a falar, pode fazer o que quiser comigo, mas não faça mal a Jéssica. Seria muito romântico, não seria? Seria. Se fosse o Geraldo e a Jéssica. Mas eu estou falando do Geralt de Rivia e do Jaskier. E um último desejo. E aí, se você fala isso, as pessoas falam, você tá vendo coisa onde não tem. A questão é simplesmente, se você trocasse o gênero, as pessoas falariam, nossa, são um casal em potencial. Eu acho que eles têm um amor muito grande ali um pelo outro, eles realmente se completam e tudo mais. Mas não, porque são dois homens no livro masculino, e se você falar isso, você tá forçando o casal, você tá forçando pauta. E não é isso o ponto aqui. O ponto é, o afeto é bem grande. E o último é um que eu li recentemente, e é meio que uma passagenzinha só, mas vai bastante disso, porque disso que eu falei de ser muito fácil shippar casais hétero. Na trilogia Grisha, em Sol e Tormenta, aparece um personagem chamado Nikolai. E ele é, pra muitas pessoas, eu inclusa, um potencial casal com a Alina, a personagem principal. Mas aí, se você para pra realmente perceber, a relação dele é mais profunda com o Mali, pelo menos no começo do livro, do que com a própria Alina. Eles são mais próximos, eles se dão muito bem, eles se importam um com o outro. Quando o Mali descobre uma mentira que o Nikolai contou, ele parece que fica mais afetado que a própria Alina. Ele fica assim, emburrado, e ele tem dificuldade de ficar bravo com o Nikolai. Ele fica tipo, tô bravo, mas de vez em quando ele escapa uma amizadezinha ali, uma coisinha ali. E aí tem um trechinho aqui que eu vou ter que ler pra vocês. É curto. Mali.
E nem pensar em te deixar sozinha com um príncipe perfeito. Alina. Então não confia que eu seja capaz de resistir ao charme dele? Mali. Não confio nem em mim mesmo. E aí, a Alina, com muito menos intenção que o Mali, é shipada fortemente com o Nikolai, enquanto isso aí passa batida. E era isso, gente. Eu queria deixar uma reflexão como leitor, como escritor, dessa tendência que a gente tem de fechar casais héteros muito fácil e de negar possíveis casais LGBT durante as histórias e falar, não, são apenas amigos. Só que ao mesmo tempo que eu defendo que a gente deveria enxergar mais isso, porque isso vem de uma questão de enxergar que nem todo mundo é hétero. Isso serve pra livro, isso serve pra filme, isso serve pra vida. É você não sair assumindo que as pessoas são héteros. Mas aí a gente entra numa coisa delicadinha, nessa de você ver essas interações, você ver esse carinho, você ver essa aproximação, essa química, às vezes, em casais que não são abertamente homossexuais. Que é do autor usar isso pra jogar, assim, um farelinho ali pro público LGBT que tá acostumado a não ter representação nenhuma. E quando aparece uma coisinha, fica... Ah! E aí não desenvolver. Não fazer isso abertamente, porque não quer perder o público mais conservador, o público que não vai gostar disso, e deixar só subentendido alguns casais e alguns interesses e coisinhas ali, pra depois a gente ficar pescando. Então, assim, é fina essa linha de divisão entre estar lá e a gente não ver, ou não estar lá e dar ideia só pra dizer que tinha. E eu não vou nem entrar na questão de representatividade póstuma aí, que nem JK, porque não vou falar da defunta. Um clássico brasileiro, e eu vou deixar só uma opinião aqui antes de dar tchau, que é o Bentinho, na verdade, era apaixonado pelo Escobar. E é isso, gente. Ele só não superou a morte do cara que ele amava e ele teve que estragar a lembrança dele de alguma forma pra poder lidar com isso. E tchau, tchau.